Boa tarde a todos e a todas e a todes. Vamos começar o encerramento da Mostra Cine Poesia 2025, e aí a Márcia Pop vai começar a nossa live de hoje. É com grande satisfação que estamos aqui hoje, fechando com chave de ouro, com a presença de alguns realizadores, não estão todos, e eu quero agradecer muito aos autores realizadores pela diversidade, pela riqueza de várias inspirações de norte a sul do Brasil e de fora do país também, algumas participações, né? E gostaria de saber de vocês, né, como é que foi essa experiência de participar dessa edição da mostra. Então, na ordem de exibição, a gente tem o Caso da Silva. Ele está presente aí, Sob o Sol da Baixada. Oi, galera. Estava quietinho aqui para ficar para o final. Aí, na hora, o caso. Boa tarde, galera. Então, primeiramente, esse é o meu ano de estreia, né? Essa coisa de exibir não era o plano principal, né? Não estava nem imaginando que tinha essa possibilidade. E aí, depois eu fiz 3 trabalhos, né? E aí esses 3 trabalhos tiveram exibição, mas muito porque as pessoas para quem eu mostrava falava assim, nossa, isso aqui está muito interessante, eu acho que você deveria procurar um jeito de mostrar para alguém e tudo mais. Algumas pessoas me mandavam um edital, tipo, se inscreve aí. Aí eu falava, não está muito bom, não sei o quê. Não, se inscreve. E aí que entra essa questão da exibição, tanto no MAN quanto os outros editais que eu participei, porque isso acaba sendo um feedback, né, sobre o nosso trabalho. Ter esse retorno sobre o meu trabalho, assim, ouvir que ele dialogou com o sentimento das outras pessoas, assim, eu acho que me dá uma noção de que isso não é assim um hobby, né? Tem uma possibilidade de isso se tornar real e como eu quero uma coisa para fazer assim, em termos de profissão mesmo, né? Então, eu acho que exibir no MAN, apesar de eu, infelizmente, não ter conseguido ir pessoalmente, mas todo esse processo ele foi muito importante para enfatizar que tem demanda por esse tipo de trabalho e também para me ajudar a reconhecer o tipo de trabalho que eu estou fazendo, porque foi também a primeira vez que eu vi ali a classificação de cine poesia. Até então, os editais que eu estava participando eram todos no âmbito do cinema experimental, né? Uma coisa assim mais de montagem artística e tal, mas nunca tão preciso quanto essa questão do cine poesia, porque é basicamente que o que eu estou fazendo nas produções, seja com imagens, seja mesclando com a poesia recitada também, entende? Então, eu acho que é isso, assim, um prazer enorme. É um sonho exibir do MAN, gente, assim, esquece. E agradecer demais a organização, o espaço, tudo incrível, assim. Eu entendi tudo, tá? Então vamos lá. Como nascem as farmácias? Helena Zimbrão, acho que elas não estão aí, não. E a Laura Miranda, não. Aí tem o Rastro, né, que eu exibi lá, e foi eu em parceria com a fotografia do Eduardo Criva. É a inspiração aqui desse quintal aqui de casa e a coisa do aterro, o desmonte dos morros, o morro do castelo e tudo, toda essa relação com a terra, né? Aí veio essa inspiração e também a coisa meio de um parangolé ali, eu estava com os tecidos, estava fazendo uma experimentação e sou eu performando ali, né? E fazendo essa relação, como é que é esse cenário hoje e o cenário que no passado da nossa cidade, né? Essas relações que vão criando esses rastros, né? Então foi essa inspiração. E muito bom estar também apresentando a curadoria, junto com a curadoria, né, ter essa oportunidade. A mostra ela nasceu muito com essa necessidade. Poxa, realizei um filme, como é que eu vou aglutinar isso no grupo? Porque até então eu mandava para festivais fora do país, e aí você manda e depois não tem, sabe, tanto
sei lá, é bacana você cruzar, de repente, com uma pessoa na Flip, está cruzando ali numa feira de livros, num festival, e você, né, ter esse contato com outras pessoas que têm essa diversidade, essa coisa multidisciplinar. Esse eu acho que é um pouco uma pegada de quem faz videopoema, né? É meio multi, né? Multidisciplinar, e tem esse problema, né? É uma habilidade, mas ao mesmo tempo é um problema, porque você acaba ficando mais numa outra categoria que de repente não tem espaço, e aqui a gente encontra esse espaço para esse diálogo. Então vamos lá. Agora, depois, The Idealist, não está aí o Adam, né? O Bruno Vilela está aí? Não. É de um postal para Eva Herlin, muito bacana esse curso. Guiomar, a Jéssica Santos, também não está, né? Tá. Thalita já foi? Já foi. Kevin e Lísia Figueiras, não. Tá. Gabriela Rupert, Celo Moreira, também não. Sonetos, Caco Ponte está aí, estou vendo. No dia você saiu, eu nem te vi depois da exibição. Lúcia! Tudo bem? Tudo bem? Ai, que bom ter você aqui, nossa, que honra, gente. Vamos fazer uma pausa agora para receber a nossa homenageada. Como é que é, Lúcia, você chegar assim? Nossa, a gente, está muito honrado de ter a sua presença como homenageada da mostra, e agora nesse encontro com autores realizadores aqui de vários cantos do nosso país. Ó, tem gente do Sul, tem gente de São Paulo, gente do Rio. Aqui no momento não tem do Amazonas, mas tem povo do Amazonas também que participou da mostra. Não sei se você conseguiu, teve tempo de ver online, se deu para assistir alguma coisa. Não, porque o problema é que eu estava viajando, né? Eu estava justamente num festival na Alemanha, com Hora do Recreio, aquele meu último filme, e aí não deu, né? Cheguei ontem, né? Sim, é muita coisa, né? Então, a gente fez a exibição. Eu agradecer muito, né? Agradecer muito a homenagem, a participação, e é um maior orgulho que está aqui entre tantos jovens realizadores, né? Sim. É isso, o futuro é de vocês, né? Estou aqui só abrindo espaço, né? Porque realmente o futuro do cinema é de vocês, né? Aí a gente já fez história. Ainda estamos fazendo algumas coisinhas, mas é isso. Agora está com vocês. E eu espero poder ver tudo, né? Poder ver ainda, né? Sim, a gente está vendo a possibilidade de botar os filmes lá no canal da Mostra, algumas obras, né? De repente, aí mandar os links para você ver. Porque aqui, assim, tem muitos autores de poemas, que publicam livros, e que começaram a experienciar com muita intensidade a coisa do videopoema na categoria do cinema experimental, no momento pós-pandemia, né? Então, essa mostra meio que nasce disso, e muitos realizadores começaram com essa experimentação assim. Então, tem uma ligação muito profunda com a palavra, né? Nos editais, a gente priorizou um pouco. Poesia, né? Exatamente, a presença da palavra é importante. A minha origem até é a palavra, né? Mas é a palavra de uma maneira diferente, porque eu fui jornalista e, quer dizer, comecei trabalhando como jornalista, depois daquela história que mais ou menos todo mundo sabe, né? Que eu fui presa e tal. Quando saí, que você estava muito perdida, eu sempre gostei muito de escrever, sempre fui muito ligada à literatura, né? E aí trabalhei como jornalista. E isso foi assim, isso marcou toda a minha vida, né? Todo o meu trabalho também. E eu me considero uma pessoa assim, de cinema, mas que comecei com o roteiro, com a palavra, né? E é diferente, quer dizer, por exemplo, minha filha, que tem uma vivência de arte contemporânea muito forte, e que me passou isso, né? Quer dizer, eu acho que eu comecei a lidar mais com o experimento da imagem, e nesse sentido, com a poesia da imagem,
entendeu? Mas não a partir dessa experiência dela, né? Ela me passou isso, né? Que eu não tinha, né? A minha formação era uma formação de literatura e uma formação de cinema da época que, eu acho que a gente sempre se forma muito na adolescência, né? A minha adolescência foi o quê? Foi cinema novo, novela vague, quer dizer, e o neorrealismo italiano, né? Quer dizer, eu acho que foi uma formação muito da minha geração, né? E eu acho que o que vem depois, quer dizer, eu acho que a experimentação da linguagem é algo que vem depois, né? E que eu comecei a ter contato, mas não fez parte da minha formação, né? Mas, assim, acho que o fato de eu ter tido essa experiência através da minha filha me levou também, em vários filmes meus, a trabalhar mais com isso, né? Quer dizer, não chega a ser vídeo poesia, eu acho que eu nunca fiz, mas sim com a experimentação da linguagem e da imagem, né? Isso sim. Em alguns filmes, assim, ficou muito patente isso. A gente selecionou para abrir a mostra, né, os 5 filmes que Bom Te Ver Viva, A Memória Que Me Contam, Praça Paris, Em 3 Atos e Ana Sem Título. E esses filmes eu acho que tem muita poesia ali, até porque você brinca com a coisa do documental ficcional, em alguns deles. Isso foi desde o início, né? Desde o primeiro filme, que é o Que Bom Te Ver, o primeiro longa-metragem, não foi o primeiro filme, mas foi o primeiro longa-metragem. Sim, quer dizer, isso eu acho que acabou virando, dizem, uma marca minha, né? Mas é uma coisa que eu gosto muito. Eu gosto muito tanto de ficção, tanto de documentário, e cada um tem os seus limites. Então, poder brincar com os dois é uma coisa que é muito bom, né? Porque você te abre a linguagem, né? A sensação que eu tenho é que, se de repente você está parada, né? A ficção não te permite avançar num aspecto, aí você vai para o documental e ele avança, né? E também, porque assim, mesmo nas coisas mais ficcionais, quer dizer, eu sempre trabalho a partir de pesquisa, a partir de trabalho, nisso eu digo, quer dizer, a minha formação de jornalista é muito presente, né? Mesmo quando eu faço uma ficção claramente ficcional, né? E acho que, quer dizer, que com o decorrer do tempo também essas experimentações ficaram mais interessantes, né? Acho que o Ana Sem Título é um bom exemplo, né? Porque é um filme assim que eu achei que eu estava exagerando. Porque para explicar tem que dar spoiler, né? Mas, em suma, o fato, porque teve aquela experiência, assim, quer dizer, partiu da experiência dos mock documentary, mas que eram meio comédias, né? E, de repente, falei, não, eu quero fazer algo que se pareça um documentário, não é um fake, mas é sério. Uhum. E eu fiquei com muito medo, assim, porque era uma coisa inteiramente nova, né? E foi uma pena, porque foi um filme, assim, que foi muito pouco visto, agradeço ter colocado ele, que é um filme que eu gosto muito, mas que foi lançado na pandemia, então ficou muito perdido, né? Uhum. Não teve a repercussão que eu acho que ele merecia. Mas eu acho que ali foi bem radical, assim, essa relação de ficção e documentário, né? Assim, a gente engana o espectador até o final, né? Eu me lembro que o mixador, ele falou, pô, eu chorei tanto quando ela morreu e tal, e depois vinha saber quem era ela e tal. E foi assim. Mas assim, a Memória Que Me Conta, por exemplo, também é um filme que trabalha um pouco com artes plásticas, né? Porque tem alguns dos personagens trabalham com artes plásticas e a gente achou importante colocar, né, instalações, colocar obras da época e tudo, né? Então, também é um filme que eu acho que tem esse aspecto de ter uma experimentação de linguagem interessante. Acho uma boa escolha que vocês fizeram. A inspiração, eu acho que foi a poesia mesmo, porque, assim, eu tenho uma experiência com roteiro mais estruturado, mas na pandemia eu me abri para o poema, para a poesia, para realizar poemas, e a partir da realização de poemas, fazer videopoesia e também flertar, introduzir isso para o cinema experimental, né?
é outra estrutura de pensamento. Na hora você faz, a coisa vem em jorro, não vem estruturado, aquela coisa, apresentação, chamado, né? Os momentos de ação e reação, é uma coisa existencial e você jorra ali, né? Mas eu acho que o fato também de eu nunca ter tido aula de roteiro ajuda. ajuda muito, porque eu posso fazer qualquer coisa, entendeu? Então, não, é verdade, quer dizer, não fico naquela coisa que às vezes tem certos filmes que você vê, e hoje em dia, com as plataformas e tudo, isso é muito comum, você fala, cara, tô vendo a sala de roteiro, entendeu? Tô vendo a sala de roteiro, o cara vai, não, tem que fazer uma virada aqui, tem que fazer uma virada aqui, tem que fazer uma virada aqui. É muito triste isso, entendeu? Porque é tudo formatado, né? Acho que a gente tem que romper com esses formatos fechados, né? E acho que a criatividade vem disso, né? Vem de você poder não se submeter a um formato dado, né? Então, é muito bom esse trabalho que vocês estão fazendo. Né? Eu acho que tem essa perspectiva, né? De não estar dentro, não estar submissa, né? A uma fórmula. Né? Sim. Até uma inspiração, uma das nossas homenageadas da segunda edição foi a Anis Varda e a Cine Escrita. Ela falava que a câmera dela era uma caneta. Mas a Esbardar foi engraçado. Quando eu fiz o Longa Viagem, eu me lembro que eu estava fazendo alguma coisa em Paris e tal, aí vi lá o filme dela, o Agnès por Agnès. E aí, não, o Le Plage d'Agnès. Aí eu falei, bom, se ela pode fazer, eu também posso. Pô. Aí eu comecei a fazer o Longa Viagem, que é um filme também totalmente solto, entendeu? Mas eu me lembro que eu vi, eu falei, não, se ela pode, eu também posso. Assim, não tem por que a gente se reprimir, né? E o Longa Viagem também foi um filme, assim, bem solto, né? Bem solto. E foi muito inspirado no sentido de... Eu me senti livre para fazer a partir do momento que eu vi as praias de Agnès. Alguns autores ficaram de falar sobre a experiência, né, de como é que foi experimentar ver os filmes na mostra, né, de Cine Poesia. Aí a gente estava no filme do Caco Pontes, Sonetos de Shakespeare. Fala, Caco. Deixa ele falar um pouquinho e depois a gente já vai vir com a lista da premiação. Vamos lá. Legal. Oi, consegui. Eu estava no chat já me despedindo aqui, porque eu estou num evento aqui do Museu da Pessoa e aí eu consegui uma brechinha para entrar e minha bateria está acabando, uma situação bem improvisada para poder participar. Mas, né, que honra ter a presença da Lúcia, né, que é referência do audiovisual brasileiro aqui, e todos os realizadoras. Foi um prazer participar do projeto. Eu acho importante, né, a gente defender a poesia enquanto linguagem expandida, né, porque ao mesmo tempo que ela é um dos segmentos mais primordiais, assim, né, nas artes, assim, né, uma grande pérola, muito valiosa, mas também é a prima pobre das artes ao mesmo tempo, né, é um paradoxo, né, então eu fico muito contente de ver iniciativas desse tipo. Então, Márcio, né, Jaqueline, todas as pessoas responsáveis, parabéns, vida longa, mostra, né, muitos trabalhos legais que eu pude conferir naquela ocasião, e prazer poder estrear esse meu novo trabalho também na mostra. Agora acabei de ser avisado, recebi hoje um e-mail que ele vai passar aqui no MIS também, numa mostra de curtas aqui, então vai estrear aqui em São Paulo, na minha cidade natal, agora esse mês, né, agora no dia 20, aqui, mas a estreia oficial foi aí no Rio, então isso é muito simbólico, muito especial. E infelizmente o clima não estava dos mais amistosos também no dia, né, a gente viveu esse episódio super, né, trágico, né, na nossa história aí, né, e, enfim, mas ao mesmo tempo foi importante, né, ter esse encontro ali, porque a experiência da sala de cinema, né, do ambiente ali, ele é super, né, gratificante, então é uma forma de poder também elevar um pouco o padrão vibratório, já que no dia a gente estava diretamente lidando com uma situação super triste, né, e angustiante, né, então acaba sendo foi uma oportunidade ali também acho que
superar de alguma forma. E aí depois, quem quiser dar uma olhada no soneto de Shakespeare também, quiser saber um pouco mais, né? É um poema do Gero Camilo, tive o prazer de filmar, e ele é um grande poeta, quem não sabe, além de grande ator internacional, acabou de ganhar prêmio lá nos Estados Unidos, ganhou Gramado também, melhor ator esse ano, né? E é um grande poeta, compositor, né, dramaturgo, multiartista, como muitos de nós aqui também, lá do Ceará, né? Que também representa a nossa cultura de uma forma muito bacana aí, né, no Brasil e no mundo afora também. Então foi um prazer poder, né, criar esse trabalho com o próprio Gero Camilo performando o poema dele. Eu também sou poeta, quem quiser, né, dar uma pesquisada, posso mandar meus livros também, enviar meus livros, umas coisas, e trabalhos musicais também, aí fica aí o convite para conhecer o trabalho também, em Minas Gerais, tá bom? Muito obrigado, gente, um abraço. Obrigada. Prelúdio para a Monstra Banal. Tá aí, Isabela? Não sei se a Isabela chegou. Não. Sem Chão. Também não. Tramas é da Argentina. Também não. Não. Não tem ninguém da Entrelúdios? Não. Poeta é substantivo feminino. Vamos lá. A Giana está aí, né? Então, acho que para dimensionar para a gente a importância de ter entrado na Mostra de Poesia, esse poema ele foi escrito num momento de bastante frustração. Né? Depois que eu voltei a morar aqui no interior, eu sempre tenho a percepção de que, como uma artista mulher, eu tenho que fazer no mínimo 2, 3 vezes mais que os escritores homens da cidade para ter um mínimo de visibilidade. Quando a gente fez o projeto pela Lei Paulo Gustavo, a gente tinha reservado a galeria da cidade para fazer uma exposição. E umas semanas antes, a antiga gestão municipal, né, que me disseram uma gestão de extrema-direita, simplesmente cancelou a nossa exposição. Então, agora ele está sendo exposto aí no Rio. Acho que, para mim, a principal sensação que fica é de encorajamento, sabe? Continua criando, porque vai indo. E acho que tem outra coisa também que no interior acontece, que é essa dificuldade de trabalhar com arte contemporânea, né? E aí eu vou passar para o Wagner também, para ver se o Wagner quer complementar com alguma coisa. Foi muito legal estar participando dessa seleção, assim, conversar com os outros trabalhos e como é importante, né, a gente ter esses festivais que vão incentivar que mais pessoas procurem a videopoesia, a cinepoesia. E daí está sendo muito legal, assim, a gente está vendo essa recepção. Quando a gente fez ele lá no início, faz parte de uma série de videopoemas, a gente já tinha pensado esse como principal, assim, para investir em fazer divulgação. E ele tem muito dessa pesquisa que eu faço no audiovisual, de ir para a cidade, né? Ele é um filme que a gente vai gravar um pouco em casa e um pouco na cidade. E daí está sendo muito legal estar participando dessa seleção, com a presença da homenageada também, a gente poder fazer essas conversas possíveis. Acho que ele travou de novo. Eu acho. Vamos seguir na nossa. Obrigada, gente. Poeta substantivo feminino. Agora a escrita é a voz, da Érica Dias Gomes. Oi, boa tarde. Eu faço, na verdade, eu ouvi o depoimento aí da Giana, algumas coisas eu me reconheço, né, que eu moro no interior do Paraná, há 15 anos já, então a gente atuo num curso também que é voltado para, de licenciatura em arte, que tem como base a arte contemporânea, então sei como é no interior também, enquanto mulher também, enfim. E participar do Cine Poesia, assim, para mim foi muito importante mesmo, porque, assim, enquanto escritora, professora e pesquisadora, assim, que eu trabalho com essas questões entre a palavra e sonoridade com as outras linguagens artísticas, né? Então, é muito especial ter espaços para a gente mostrar e não tentar encaixar, né, a nossa produção, né, como vocês já estavam falando dessa dificuldade de estar no multidisciplinar, mas ao mesmo tempo não se encaixar bem em vários formatos que já existem, né, então é bem importante para esse trabalho, para quem é focado nessa coisa da poesia no campo expandido, né, então estou bem feliz de estar aqui e feliz também
dar parabéns às organizadoras e às realizadores. Fiquei muito feliz de participar. É isso. Obrigada pela oportunidade. Vida longa ao Cine Poesia. Obrigada, Érica. A escrita é voz, tá? Da Érica. Expirar, a Cláudia Aguirre, acho que elas não estão aí, nem a Kátia Cernove, olha a Emily. A Poça, o Gabriel, né? Nosso amigo Gabriel já teve que sair. Mas eu voltei. Nossa, querido. Consegui voltar. voltou. A paciente teve que desmarcar, então eu consegui voltar. Ótimo. Olha. Fale um pouco aí da sua experiência. Bom, obrigado, gente, primeiro por estar me recebendo aí, participar do Cine Poesia pelo 2º ano, é sempre muito especial. E a gente estava falando, antes de começar, né, direitinho, como que foi as inscrições bem em cima da hora, porque eu fui editando até o último momento. Eu sou um dos que mandei, acho que no dia anterior, assim, ou 2 dias antes, para eu ter certeza que ia chegar e não ter um problema, né? Que ano passado eu participei com um vídeo chamado Flutua, né? Que eu já tinha feito. Eu sou psicólogo, mas trabalho com literatura há mais de quase 14 anos, aí, publicação independente, aquela correria. Estou adorando essa ideia da poesia expandida, que o pessoal está falando, que o Caco disse, está todo mundo pensando junto, porque sempre falei que caí na Cine Poesia, já estou me considerando assim, 2º ano no festival, né? Numa tentativa, primeiro, de fazer girar uma arte que é muito lenta. A literatura ela pede uma lentidão, porque ela está impressa num livro, eu preciso que o outro se debruce, leia, se atravesse, e quem sabe fale com a gente. Então, é uma experiência de arte muito distanciada, né? Mas sempre gostei muito de ouvir a palavra falada, coisa do slam, coisa dos saraus, que podem, às vezes, ficar meio maçantes, mas que é uma experiência de coletividade disso, né? O teatro, aí a gente vai para outros lugares. Então, chegar no cinema ou da rede poesia foi meio que natural, um jeito de circular, e eu fui percebendo que não é só isso. As imagens vão criando uma outra objeto arte, outra experiência de arte. Escrevo contos e um romance, né? Sou publicado sempre nas independentes, sempre por aí. Para mim é um desafio, faço prosa poética, né? Mas é um desafio criar em 5 minutos. A Poça é um texto de 17 páginas. É o dia de carnaval inteiro, com as intercorrências ali, do atravessamento da cidade do Rio de Janeiro, a coisa da festa, como a exuberância que fala dessa cidade, que é a beleza e a sujeira, o amor e a violência, tudo isso junto, né? Então é um trabalho de edição alucinante, mas fico extremamente feliz e realizado por conseguir estar participando, né? E a experiência de conseguir estar no festival com vocês é bem essa, de conseguir compartilhar com todo mundo, né? O Texto da Poça é o meu próximo livro, vai sair ano que vem, já está em produção, e é um livro que ganhou o prêmio LGBT, de literatura LGBT, da revista Variações, que é lá do Pará, a editora Folheando, assim. E eu acho que o escritor independente, estamos aqui todos pensando a dificuldade de uma arte mais marginal, que não tem tanto recurso, e eu estou adorando ver os editais que o pessoal consegue fazer, como que isso realmente impulsiona a gente, né? Porque é uma correria sem fim, é um dinheiro que a gente tenta ficar no 0 a 0, nem é ganhar dinheiro, porque é meio que uma perspectiva meio lascada disso. E aí a Poça está vindo com muita alegria, e eu fiquei bem feliz de poder construir o vídeo para isso, né? Minha ideia é botar depois da mostra, botar no meu canal do YouTube, que meu negócio é empurrar para frente, então, que a Érica falou, acho que o canal do YouTube individual de todo mundo pode ser uma boa, se o pessoal tiver, de circular, né, de criar essa rede aí. Foi todo gravado no carnaval por mim mesmo, os pés são de Thalita, um pé que pisa na Poça. Eu pedi para ela pisar na Poça, ela não, ela se negou, mas ela está certa. Era uma terça de carnaval, mas eu fiquei bem animado, que é isso, como que um olhar, e a poesia para mim é muitas vezes isso, a sensibilidade, o olhar íntimo que a gente tem no acontecimento ali, quando ele é compartilhado, ele ganha outros universos. Isso é muito incrível, né?
O pé da minha amiga, meu celular, meu texto, quando vai para uma cena, uma tela da Cinemateca, aquilo ganha outros universos, e esse que eu acho que é o poder dinâmico do vídeo poesia. E eu fico extremamente feliz desse festival existir, vida longa mesmo à mostra. Viu, pessoal? É isso. Obrigado. Obrigada, Gabriel. Muito bacana. Eu viajei na poça. O texto é concluído, depois você vai ver. Tem vários feedbacks da poça. A poça como protagonista não é brincadeira. Muito bom. Não é, obrigado. Assim, o caso da Silva já conversou com a gente. Ele tem 2 filmes, né? Castanho Cobre e Canela Pau. Eu achei o romântico da Baixada Fluminense, assim, ele resgatou um romantismo, assim, da literatura romântica, realmente, século XIX. Uma coisa, assim, muito interessante. Quer falar mais? Eu, assim, acho que não, o caso já falou bem, né? Vamos seguir aqui, Jaque, você que é do cronograma. Sim, vamos seguir. E agora, Dengo na Cabaça, eu acho que será Esther César e a Esther Serra e Letícia Anjos estão aí? Não. Não, né? Descoberta da Água no Deserto, da Márcia Fixel. Eu acho que ela também não está. Beijo Azul, Cavi Borges, Patrícia Niedermayer, também não estão. Eu Caio, é um poeta lá da Espanha, ele também não vai poder vir. Braços de Mar, Liliane Orádio. Ela já foi, ela teve que sair. Já falou, teve que sair. Lamento as Águas, da Vilma Carla Martins, também não está, né? Cegueira, Igor Boy e Antônio Martinelli. Igor está aí. Tá aí. Oi, gente. Bom, primeiramente, queria agradecer por estar participando pelo 2º ano da mostra. Acho que uma questão que eu falei o ano passado aqui, eu volto a repetir, é que a gente, quando termina os videopoemas, sempre fica se perguntando, tá, mas e agora? O que a gente faz com isso? E porque é um lugar que um, um vídeo que ele efetivamente tem pouca saída, assim, pouco lugar de exibição. Então, quando eu descobri a mostra e depois de ter participado o ano passado, participar esse ano de novo, eu fiquei muito contente, porque é isso, é um lugar de saída para essa produção que vai um pouco além das redes sociais e etc. Só contextualizando rapidinho, assim, eu já trabalho com o Antônio Martinelli, que é autor do poema há muito tempo já fazem 4 anos que a gente trabalha juntos. Já fizemos mais de 10 videopoemas juntos, esse é o mais recente, apesar dele ter sido filmado em 2022. Ele foi filmado em 2022 numa viagem que a gente fez saindo de Recife em direção a Canudos, e chegando lá em Canudos a gente encontrou Maria Thaís, que é uma parceira minha de outros trabalhos, também super amiga de Antônio, e Maria Thaís estava com um grupo Boca de Cena, que é um grupo de teatro lá de Sergipe, fazendo um estudo para um espetáculo teatral sobre Canudos, e daí nessa reunião a gente acabou surgindo a possibilidade de fazer o Cegueira. Então foi um encontro meio que a gente sabia que ia acontecer, mas que a gente não tinha planejado nada para ele. Mas que quando ele aconteceu, acabou nascendo esse videopoema. A gente fez a proposta para o grupo e para Maria Thaís, e juntos a gente acabou escolhendo o lugar, que o lugar ele é também um lugar muito marcante, porque ele foi o lugar onde o Flávio de Barros fotografou o que ele chamou de 400 jagunços de Canudos, mas que na verdade eram as mulheres e crianças sobreviventes do massacre. E, enfim, acho que é um pouco isso. Eu fiquei também, acho que, como todo mundo aqui já mencionou um pouco, no dia da exibição estava tendo aquela chacina aí no Rio, e daí também foi inevitável pensar que o nosso vídeo ele é sobre a violência do Estado, e a gente vê como ela continua acontecendo. Então, acho que é um pouco isso que eu posso falar sobre o Cegueira.
Maravilha, Igor. Realmente, assim, dependendo do contexto dos acontecimentos, né, as obras realmente, elas ganham impacto, né? E é impressionante como a história se repete, isso que é mais assustador, né? Mas sigamos aqui, muito obrigada pela participação. Ó, Meia-Noite Vilelense, do Vinícius Até e o Júnior Soares. Eu não sei se eles conseguiram chegar. Acho que não. O Curai-vos é do Clementino, ele também não pôde participar. E Asas de Gavião, do Teias Urbanas e Tefe Rojas, que é o povo lá do Amazonas. Também não deu, né? Tá, então vamos lá. Chegou aí a Lísia e o Kevin, que são do Muitas Madrugadas Serão Tua Sombra. Querem falar alguma coisa? Foi um prazer ter esse poema, esse vídeo poema, esse filme poema, que na verdade é inspirado num poema da minha mãe, então acho que ela é tanto autora quanto eu, e desse trabalho, e eu queria falar uma coisa, acho muito legal essa proposta de, não tem tanta prática de trabalhar com o fim do poema, mas eu acho que tem alguma coisa na poesia que, diferentemente da prosa, tem uma coisa mais selvagem na poesia, talvez, né? Acho que a prosa é aquela coisa um pouco mais quadrada, a coisa do, enfim, sujeito, verbo, predicado, e a poesia, ela funciona em entremeios, né? Ela foge um pouco, ela tenta torcer um pouco a língua, torcer o discurso, de certa forma, e eu acho que a imagem tem algo disso também, algo de selvagem, né? Quando, assim, acho que quando um autor escreve árvore, ele aponta para a árvore. Quando um cineasta filma uma árvore, não necessariamente ele fala da árvore, ele pode estar falando do tronco, pode estar falando da folha. Então, tem algo que sempre escapa mais da própria forma da linguagem. Então, acho que a poesia se aproxima um pouco nesse sentido dessa própria, esse lado um pouco mais fugidio mesmo, assim, da imagem cinematográfica. Então, acho que foi legal ver como cada um trabalhou essa ideia à sua maneira, muitas vezes com palavras, mas justamente essas palavras que tentam escapar, de certa forma, da lógica clássica, assim, significante, significado, essas coisas. Então, foi um prazer, acho que ver tantas obras legais brincando com esses limiares aí. Show. Obrigada, Kevin. Então, agora, Jaque, você vai falar sobre a votação, não é isso? Isso mesmo, gente. Eu vou só dizer o nome dos 10 mais votados, né, dos filmes, e aí quem vai receber o prêmio do mais votado, no caso, né? Então, temos na lista dos 10 os filmes Muitas Madrugadas Serão Tua Sombra, direção de Kevin Rodrigues e poesia de Lísia Filgueiras. Temos Asas de Gavião, direção de Teias Urbanas e Tef Rojas, e poesia de Rafael César. Temos Cegueira, do Igor Boy, poesia de Antônio Martinelli e direção de Maria Thaís. Temos Ao Redor da Mesa, direção e poesia de Thalita Tíbola, com trilha do Daniel Stringini. Temos Poeta é Substantivo Feminino, direção de Wagner Previtali e poesia da Giana Guterres. Temos A Poça, do Gabriel Varenga. Temos A Escrita é Voz, direção e poesia da Érica Dias Gomes. Temos Meia-Noite Vilenense, direção de Vinícius Até e Júnior Soares, e poesia de Vinícius Até. Braços de Mar, direção e poesia da Liliane Horágio, e Entrelúdios, direção de Tayane Lobo e Flora Guimarães, e poesia de Tayane Lobo. E quem foi o mais votado dessa edição da Mostra Cine Poesia 2025 foi o Entrelúdios, das meninas da Tayane Lobo e da Flora Guimarães.
vão receber o troféu. Você mostra aí o troféu, Márcia? Esse daqui é a placa que a gente fez, tá? Inspiração cinepoética, mostra, e aqui, Cinemateca, uma estrela meio doidinha, já criei. A nossa homenageada vai ganhar uma placa também. Tem que mandar a homenagem. Chegará na casa dos homenageados e das ganhadoras aí. Ver como é que vai ser isso depois? Sim. E assim, gente, isso é uma experiência assim, interessante, o júri popular, porque a gente já conversou sobre isso, né? É um engajamento, a coisa da divulgação é importante. Assim, a parte chata, porque todo mundo aqui é muito artista, né? Mas é a parte chata, porque o artista ele tem que se mostrar, e aí eu fico meio... Eu me sinto sugada. Eu acho que todo artista se sente um pouco, essa coisa de se mostrar é uma coisa que suga a gente, né? Mas é importante. E o júri popular, ele está aí para ter esse engajamento e a gente se mostrar e ir lá, né? A gente se colocar à mostra, se colocar à mostra, e foram 570 votos no júri popular, que foi online, foi um esquema online. Essa coisa do online é muito louca, né? Porque na outra edição, que foi um voto de papelzinho, eram 40 votos. E agora essa dimensão. Então, a gente não sabe onde vai dar isso. É uma experiência de maluco isso daqui também, né? E a gente está se jogando, vamos se jogar. A gente está aprendendo também, né? Então, e tentando organizar da melhor forma a mostra, né? Com certeza vai vir novas mudanças, né, trazer o que funcionou, o que não funcionou, né, para o próximo ano, mas eu acho que é isso. Lúcia quer falar alguma coisa, mais algum comentário? Acho vida longa para a mostra, né, e para todos, vamos tentar também, quer dizer, eu acho que é fundamental isso, né, que todos esses filmes possam ser exibidos, né, então, eu acho que seria muito bom se conseguisse exibir no canal, né, e não, quer dizer, obviamente que dando uma atenção aí maior para os 10 finalistas, e que aí eu acho que também é uma coisa que eles mesmos podem aproveitar, né? É uma coisa que a gente sempre aproveita, né? Quer dizer, é evidente, como você estava falando, é difícil para a gente se mostrar, né? Eu me lembro que uma vez eu falei para o meu analista, o meu barato seria conseguir fazer filme e não precisar distribuir. É óbvio que é uma coisa parcial, porque ao mesmo tempo é um prazer imenso quando você sente uma repercussão do filme, quando você sente... Quer dizer, quando você... Eu acho que o barato dessa relação com o espectador, tirando essa parte chata, que é você se exibir, é você descobrir no filme coisas que você não tinha pensado, né? E como é que esse papo com a plateia te dá isso, entendeu? De repente, pessoas falarem coisas que você não tinha pensado. E está lá, existe, porque alguém percebeu isso, né? Então, essa via de mão dupla é muito importante, né? Eu acho que se conseguir colocar os filmes também, vai facilitar mais ainda essa via de mão dupla. É isso. Nossa, obrigada, linda placa. Eu vou te passar um zap, aí eu mando para você. Nossa, assim, muito obrigada, gente. Ó, feedback assim, né? Essa troca, né? Feedback é uma palavra que não. Mas essa troca é muito enriquecedora. Eu agradeço muito a disponibilidade e o conselho dessa mestra aqui homenageada, que é um privilégio nosso estar recebendo, né? Quem veio, né? Quem veio, viu. E agora vai estar gravado. Tá bom? Então tá. Então a gente encerra aqui, gente. Muito obrigada. Até o próximo ano, então. Tá bom? Até. Tchau. Tchau.